isso aí, boa noite, uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais nesta segundona. Sobe o Red Hot Chili Peppers aí. Pra encarar a segundona, pra encarar a semana, te desejando, logo, de cara, uma ótima semana, uma semana produtiva, cheia de energia positiva, né, Marcos Antônio Gonçalves Júnior? Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Positivas para todos, né, Léo? É isso aí, para todos, Exatamente. Produtiva, de bons negócios, né, que dê tudo certo aí no seu trabalho, com muita saúde, primordialmente. Primordialmente saúde, né? É o mais importante. É verdade. Mas o negócio é o seguinte, nós vamos falar de futebol, por um lado muito bom, é uma notícia excelente para a nossa região, porque o São Caetano praticamente garantiu fora de casa a sua vaga na fase quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Por um outro lado, na Copa Paulista, o São Bernardo tomou uma saraivada, tomou uma cacetada do Mirassol, vamos falar sobre isso também. E me surpreendeu, Marcos, porque eu disse há pouco no J+, na entrada, no J+ ABC... Eu tava vendo. O seguinte, se o São Bernardo perdesse para o Mirassol, por um placar simples, Sim, sei lá, normal. uma derrota normal, vamos colocar casa, dessa maneira, não tem problema, beleza, facilmente digerida. Faz parte do jogo, né? Mas da goleada que foi, que daqui a pouco a gente conta no detalhe, aí foi difícil, né? Tem que Tô na garganta aqui, tem cara. que abrir o olho que Pois coisa é. Deu errado lá em Deu ruim lá. Deu ruim. Tem tudo isso, também tem voleibol, a gente repassa aqui as datas da próxima fase, a fase quartas de final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. E tem prêmio também para você que participa pelo nosso WhatsApp, 97233-5094. 97233-5094. Mande o seu nome, o seu bairro, a cidade, o seu time de coração, dúvidas, sugestões, críticas, opiniões... Pedidos de namoro a Marcos Antônio Gonçalves Júnior há 38 anos, em busca da primeira namorada, né? Enfim, você pode mandar o que você quiser. Nosso canal de comunicação está inteiramente à disposição. 44 anos. Caramba, 44, Marcos. Só de profissão. Abrir minha idade aqui para todo mundo. É isso aí. Tá. E o que a pessoa, o que aquele cara, o que aquela mina que acompanha o esporte da região, que mandar aqui o seu nome e o seu bairro, concorre, Marcos? Concorre a um almoço no Lagábia. Sim. É isso. Almoço no Lagábia. Concorre a um par de namoro também aqui comigo, se ela quiser. Isso aí não é tão vantajoso, hein? Não, super vantajoso. É a minha opinião. Tô na flor da idade, se você me permite, minha opinião particular. Agora, comer no Lagábia é bom demais, hein? Aí é bom. Aí coloco minha mão no fogo. Leva ela lá, entendeu? Já faço aquele esquema Cara, legal. coloco minha mão no fogo, sei que dói, porque Não, o rango do Lagábia é gostoso, hein? é muito bom. Gostoso é pouco, né? Um adjetivo pequenininho perto do que é o rango do Lagábia, preparado com o maior carinho pelo Céu Luiz e toda a equipe. Exatamente. Precisamos passar lá, hein, Marcos? Quarta-feira a gente marca. Vamos lá. Ou quarta ou quinta-feira. Vamos lá. Vamos falar do São Caetano? Vamos falar do São Caetano de coisa boa, porque o São Caetano foi a Coruripe e conseguiu uma boa vitória, aliás, uma excelente vitória para cima do time da cidade, conseguiu, portanto, 3-0. Nós temos aí, né, Marcos, todos os resultados, aliás, da Série D do Campeonato Brasileiro. Coloca aí pra gente. Já tá aí, já. Você é bom, Marcos. Que isso, bom é a nossa Amanda, que foi no show da Katy Perry e tá rouca hoje, Léo. No Rio? Não, aquele que teve em São Paulo aqui. Ah, sim. Ainda? Rouca? 1-0, Palmas para cima do Remo. Caldense 1-1 com o Rio Branco. O Operário venceu o Campinense por 1-0. Coruripe perdeu para o São Caetano por 3-0. Ou seja, o Azulão deu um passo enorme rumo à classificação. Porque daqui a pouquinho a gente fala qual que vai ser o jogo da volta, mas o que vale ressaltar de antemão é que os gols fora de casa têm peso, né? Então, o São Caetano pode perder por 2-0 na Anacleto Campanella, que consegue a vaga. Estaciano 2-1 para cima do River, o Botafogo venceu o Craque por 3-0, o Rio Branco perdeu em casa 1-0 para o Ipiranga e o Lajeadense volta lá. Pô,
para tirar um 10. 4-0, foi isso, Marcos? Foi isso, Léo. Ah. É que deu um negócio muito louco aqui. Depois Entendi. eu te explico. 4-0. 4-0. Agora coloca pra gente os próximos jogos aí, Marcos. Se tiver, né? Tá, ô, Léo. Na sexta-feira Olha aí tem o craque, Craque e ó. Botafogo. Botafogo venceu a primeira partida em casa, tem a possibilidade, portanto, de conseguir a classificação fora de casa. No sábado, o Remo enfrenta o Palmas, o Rio Branco enfrenta a Caldense. Seguindo, no domingão, o Campinense Operário e o São Caetano enfrenta o Coruripe às 4 da tarde no Anacleto Campanella. Como eu disse, pode perder por até 2-0, que mesmo assim segue em frente na Série D. Firme e forte. Campanha avassaladora, melhor campanha entre as 40 equipes na primeira fase e na segunda fase já vence o primeiro jogo por 3-0. O River do Piauí enfrenta o Estaciano, Ipiranga e Rio Branco, e Central e Lajeadense. São os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. E da Série D a gente passa para a Copa Paulista. O São Bernardo jogou fora de casa diante do Mirassol e olha o que aconteceu. O Tigre começou mal na segunda fase do campeonato, mas tem chance de recuperação. O primeiro gol foi marcado por Betinho aos 18 segundos, surpreendendo a todos que estavam presentes. Só no primeiro tempo, a equipe do Mirassol abriu 3 gols de vantagem, com gols de Murilo Oliveira e Rafael Tavares. No segundo tempo, o time da casa ampliou com Igor Henrique. De falta, Jean Carlos diminuiu para o São Bernardo e depois Judson fechou a goleada. A vitória deixou o Mirassol na liderança do Grupo 6. Pois é. Uma derrota muito ruim, porque o Wilson Júnior, até então, tinha 6 jogos de invencibilidade com 5 vitórias e apenas 1 empate. E, repito, se a derrota fosse por 1-0, por 2-1, sei lá, 3-1 até, tudo bem. Mas foi uma vitória por 5, uma goleada. Tomara que o São Bernardo, nesta semana, o tempo é curto, né? Tem jogo na quarta-feira. Aliás, vamos conferir aí a tabela. O São Bernardo já tem compromisso na próxima quarta-feira. Coloca aí, Marcos. Copa Paulista. Tá aí, ó, Ituano e Mirassol. E por que esse jogo é importante? Porque são times que fazem parte do grupo do São Bernardo. Ituano e Mirassol. Nacional e Paulista, Rio Branco e Penapolense, Barbarense, São Bento, Linense, Audax e o São Bernardo enfrentam o Independente de Limeira. Pouco tempo para se recuperar de um resultado ruim. De qualquer maneira, como eu disse também, o técnico Wilson Júnior, pelo potencial que mostrou nas 6 partidas em que esteve à frente do São Bernardo, pela identificação que tem com o time, mais de 100 jogos vestindo a camisa do Bernô e foi por muito tempo capitão do Bernô também, tem a condição de motivar de novo o Bernô para voltar a vencer na competição e tem de voltar a vencer logo na quarta-feira, jogo em casa. O Daniel, logo após a partida, falou sobre o resultado do goleiro Daniel e nós ouvimos. Vamos lá. Foi um jogo que a gente teve bastante dificuldade, tomar um gol logo no começo, mexe um pouco com a estrutura da estratégia que a gente tinha para a partida. Foi um jogo que nada correu bem, nosso jogo não conseguiu encaixar dentro da equipe do adversário, então sofremos gols que a gente comumente não sofre, então alguns detalhes que acabaram fazendo a diferença no placar final. A gente fica triste pela elasticidade do placar, mas também sabedor de que quarta-feira tem outro jogo e que a gente tem que ter a capacidade de digerir esse resultado e erguer a cabeça para poder fazer um bom jogo na quarta-feira. Bom, e digerir de forma muito rápida. Como eu disse, 5-1, resultado que certamente não estava nos planos, mas uma vitória acaba amenizando isso. O São Bernardo que tem, nesta fase, mais 3 jogos, mais 2 jogos em casa, né, tem a plena condição, porque tem um retorno também, então tem a plena condição de se recuperar, de conseguir a vaga e seguir em frente na Copa Paulista, que ainda, vale ressaltar isso sempre, ainda está aberto. Pode oferecer uma vaguinha na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Por falar em próximo, no próximo bloco você vai curtir informações do voleibol, também tem informações da segunda divisão.
O Esporte Clube São Bernardo perdeu, infelizmente, e acabou derrotado em casa. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no Esporte Mais. Até já! Estamos de volta com o Esporte Mais desta segundona para falar de voleibol. Definidas as partidas da fase quartas de final do Campeonato Paulista masculino, com o São Bernardo que vai enfrentar o Brasil Quirim, equipe de Campinas, né? Forte candidata também ao título na Superliga. Dia 9, o primeiro jogo no Adib Moisés Dib, às 7 da noite. No dia 10, quem entra em quadra é o Santo André. Melhor de duas partidas, se o jogo terminar empatado, o segundo jogo terminar e com o placar idêntico ao primeiro, aí teremos o Golden 7, que é um 7 a mais para definir quem fica com a vaga na semifinal. Tem o confronto entre Santo André e Taubaté também, primeiro jogo no dia 10, segundo jogo no dia 15 em Taubaté, primeiro jogo dia 10 em Santo André, às 4 da tarde. E o outro confronto é Atibaia e São José. Ah, mas são 3 confrontos na fase quartas de final? Sim, porque o SESI conseguiu o primeiro lugar na fase de classificação e já teve passagem direta para a semifinal do Campeonato Paulista masculino. Por falar em estadual masculino, vamos falar do basquete também, que continua nesta segundona, rolando um jogo neste momento entre Santo André Apaba e Internacional FUPS. O jogo está sendo realizado lá no Pedro de Antônia. E amanhã nós vamos passar outras informações, o resultado desta partida e como está a equipe de Santo André na tabela de classificação também. Vamos falar do Esporte Clube São Bernardo, hein? Marcos, tudo bem? Diga, tô ótimo. Foi tomar um café não, né? Não, estamos conversando. Que bom, o programa só tem 15 minutos. Se você puder permanecer no switch nesse tempo, aí eu agradeço, cara. Eu tô para dar aquele suporte. Tô aqui sempre. Cara, o negócio é o seguinte, hein? A gente esperava bastante do Esporte Clube São Bernardo, até pela campanha que fez. Pois é. Até este momento da competição, mas... Será que o molho azedou, Léo? Sinal de alerta ligado, né? É. Mais uma derrota... Em casa, né? Em uma fase, pode, né? em uma fase de tiro curto. Exatamente. Pois é, acabou perdendo para o Noroeste, o Esporte Clube São Bernardo, por 2-1. Tomou gols no comecinho, né? Tabela pra gente aí. 3, né? Primeiro gol aos 3 minutos. 3 minutos, né? Segundo gol aos 19 minutos do primeiro tempo. O Sport Clube ainda fez um golzinho no final da primeira etapa. Teve todo o segundo tempo para tentar empate, a virada não conseguiu. E é ruim porque a gente vai acompanhar na classificação daqui a pouquinho. Outros resultados: Fernandópolis 2-0 para cima do Inter de Bebedouro. O Mantiqueira venceu o Lemense por 2-1, Taboão da Serra 1-0 para cima do Jabaquara. O Olímpia venceu o Grêmio Prudente por 1-0 e o São Carlos passou pelo Assisense também por 1-0. A classificação do grupo do Bernô. São 6 equipes. Este jogo contra o Noroeste foi o primeiro do retorno. Então o São Bernardo ainda tem mais 4 jogos pela frente. Dá para recuperar? Dá para ficar pelo menos na segunda posição, que é o time que também consegue o acesso? Dá. Fernandópolis tem 13, Mantiqueira 11, Inter 10 e o São Bernardo tem 8 pontos. Noroeste 7, Lemense 1. Só que perder para o Noroeste dentro de casa e oferecer ao Norusca, a equipe de Bauru, a condição de dar uma animada no campeonato, não foi legal. Não foi legal, certamente, sinal de alerta ligado no Esporte Clube São Bernardo, que tenta chegar à Série A3 do Campeonato Paulista. E seria uma proeza e tanto, olha, há muito tempo, cara. Há muito tempo. Este Esporte Clube São Bernardo, para os mais saudosistas e antigos que acompanham o Esporte Mais, é aquele Esporte Clube São Bernardo do Felipe Scheide, presidente Felipe Scheide. Né? É um Esporte Clube, é um São Bernardo bem mais antigo que o Bernô atual, que disputa a elite do futebol paulista. E há muito tempo eu não vi o São Bernardo fazer uma campanha tão convincente como a deste ano. Houve investimento também, né, para isso. Tomara que o time consiga nesta reta final os pontos necessários para ficar pelo menos na segunda posição. Pode falar, Marcos. E o próximo jogo pega a Inter, né, lá.
E esse jogo é um jogo que temos que Cara, domingão vencer. não tem Porque de boi, 8 cara. vai pra 11 e aí, o bicho pega. Não, aí não tem boi, porque Tem que ganhar lá. se os times despontam... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que Esse ganhar jogo da de Inter. qualquer jeito. Vamos ver, vamos torcer. Se perder pra Inter de Limeira... Inter de Bebedouro, aliás, desculpa. Inter de Limeira está no grupo do São complica. Bernardo na Copa Paulista. Se perder, aí azedou o molho, hein? Aí azeda o molho. Aí azedou o molho. Outros jogos aí, ó, Grêmio Prudente e São Carlos, Lemense e Fernandópolis, Noroeste, Mantiqueira, Jabaquara e Olímpia e Acisense e Taboão da Serra. No Esporte Mais de amanhã nós vamos falar do Campeonato Paulista Sub-20, porque o Santo André conseguiu uma goleada, mas amanhã a gente passa os detalhes da competição do pessoal do Santo André, São Bernardo, Água Santa e também do São Caetano, que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista Sub-20. Ficamos por aqui. Amanhã, às 8h15 da noite, encontro marcado com o cenário esportivo regional. Uma ótima terça, ótima semana. Tchau.